Galera, estamos de volta com The Witcher 3 e logo de cara vamos atender o pedido da Yennefer e encontrá-la nessa tal Vila de Larvik, onde ela diz querer tratar sobre assuntos pessoais. Pelo nome dessa missão, galera, eu acredito que ela vai querer tocar no assunto sobre como o Geralt se predestinou a ela, porque o nome dessa missão é O Último Desejo, e O Último Desejo é exatamente o nome do primeiro livro da saga The Witcher, na qual ao final aborda esse assunto sobre como o Geralt ficou ligado a ela pra sempre depois de um envolvimento com um gênio lá que quase mata os dois, coisa e tal. Enfim, vamos trocar uma ideia com ela, eu vou ver aqui pé do assunto, ela vai tocar sobre isso e aí se faltar alguma informação eu complemento, beleza? Ela tá aqui dentro dessa taverna, vamos nessa. Ele consegue empunhar uma vadia suja! É melhor retirar isso. Você dessacrou o solo sagrado. Os deuses nunca te perdoarão por isso. Você não é bem-vinda aqui, bruxa! E aí, Yennefer, se dando bem com essa galera aqui? Sempre soube como ganhar amigos. Fui provocada. Vi acontecer. Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amos Varipsis, um especialista em jeans. Ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do Imperador. Var Ipsis partiu para Skellige um dia e nunca mais foi visto novamente. Perguntei aos moradores locais sobre ele, alguns aqui ainda lembram dele. Então nós vamos atrás de um especialista em jeans. Galera, jeans não são calças, tá? Não são tecidos. No mundo do The Witcher, jeans são como são chamados os tais gênios, nas quais eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês. O que aconteceu com ele ou por que tá tão interessado nele? Por que está interessada? Jeans às vezes são perigosos e são sempre malignos. Eu me lembro. Mas as vantagens são maiores que os riscos. Se eu puder subjugar um Jin, ganharei poderes incríveis. Isso pode ser útil para nós algum dia. Certo, que bom que ela já esclareceu esse ponto. Os feiticeiros normalmente são malucos em poder domar um Jin, justamente porque se eles dominarem esses gênios, eles conseguem pegar o poder desses gênios para ele. E no caso da Yennefer, né, ela quer se tornar mais poderosa ainda, por isso que ela quer tanto esse tal Jin. De qualquer jeito, sabe de fato se este mago tinha um Jin? Tem certeza que o mago tinha mesmo um Jin? O livro dele sugere que sim. Ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder. Sabe onde procurar? Pelo mago e pelo Jin? Os moradores locais dizem que viram o navio dele pela última vez na costa da ilha Rindar. Então uma tempestade do século surgiu. Duvido que vamos encontrar ele então. O mago provavelmente virou comida de peixe e o Jin escapou. Não necessariamente. Mas mesmo se for assim, não vou desistir sem ver evidência. Você vai me ajudar? Não tenho ouro para dar como recompensa, mas seria eternamente grata. Para com isso, né? Se eu já vim até aqui, vamos nessa. Quando você fala assim, tudo bem. Eu ajudo. Obrigada. Um barco nos espera no porto. Venha. Então vamos, Yennefer. Só você ir na frente, que eu estou indo logo em seguida. Vamos até essa embarcação. Vejo que já conseguiu preparar tudo. Consegui. Como você poderia saber que eu concordaria? Eu não sabia. Decidi arriscar. Por que não, né, Geraldão? Vivenciar um pouquinho mais e recordar como foram os eventos nas quais você se predestinou a ela. Galera, esse tipo de missão aqui serve exatamente para isso, tá? Elas basicamente, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, elas pegam alguns acontecimentos que aconteceram no conto e elas mostram eventos similares para que os jogadores consigam assim se situar e entender melhor o que aconteceu naquele conto e parte da história do The Witcher, coisa e tal. Então vamos lá, atrás desse Jin. Mostre o caminho. Apenas uma vez você poderia tentar tomar a iniciativa. E você permitiria isso? Dependeria da situação. Pra variar, dominadora que só ela. Galera, sabe uma curiosidade que eu tenho? Enquanto eu lia os livros do The Witcher, deixa eu ver se nós temos... Aqui o Jin... Ah, tá, bom, enfim, tudo bem. Ele é essa fumaça aqui com esse rosto, coisa e tal. Porque assim, enquanto eu lia os livros do The Witcher, por várias horas mencionava o fato dos longos braços do Jin atacar junto com a sua enorme bocarra, coisa e tal. Então, enquanto eu lia, vinha à minha mente muito a imagem daquele Pokémon Haunter, sabe? Aquele fantasma roxo, coisa e tal.
eu sempre pensei que a imagem do Jin fosse mais ou menos aquela ali. Não pensava que fosse assim tão simplória como mostrou agora no bestiário. De qualquer jeito, vamos lá pegar esse barco aqui até o local onde aconteceu esse naufrágio. E vamos ficar sempre muito atentos a tudo que eles falarem, porque com certeza eles vão mencionar em meio às suas conversas partes do conto e de como um se ligou ao outro pela eternidade. O navio carregando Jin afundou em algum lugar dessa área. Não é uma pista muito exata. Lançarei um feitiço em nosso navio. Saberemos se há restos de naufrágio no mar abaixo de nós. Tudo bem, vamos ao trabalho. Se importa se eu ficar no leme? Eu tenho escolha. Não. Eita, Geraldão, vai deixar ela dar um piloto mesmo? Tudo bem, eu vou dar um desconto só porque você aplicou aqui um sonar mágico no nosso barco. Só que levando em consideração que nós possivelmente iremos enfrentar esse Jin, e assim, nos livros é mencionado como uma criatura muito, mas muito forte, tanto que ela quase mata o Geralt e a Yennefer, vamos aqui voltar com a nossa armadura do gato, né? Assim nós estaremos melhor prevenidos. E vamos nessa, zarpa com isso, Yennefer. Não tenho certeza se essa coisa de Jin é uma boa ideia. Já conseguimos subjugar um antes. Você se lembra? Claro. Dandelion quase perdeu a voz aquela vez. Sorte que seu exorcismo a salvou. Foi poético. É. Como eu poderia saber que um encantamento significava vá embora e vá se fuder? Você deveria ter estudado línguas estrangeiras. Vai ficar me lembrando disso pro resto da minha vida? É claro. O seu último desejo garantiu. Meu desejo foi para nós estarmos juntos para sempre. Não para você tirar sarro de meus erros. Cuidado com o que deseja. E quando seu desejo é garantido, você deve aceitá-lo com todas as consequências que traz. É. Quanto aos seus erros, não vejo por que não deveria rir se eles são cômicos. Há algo aqui, no fundo do mar. É muito fundo aqui. Você não pode mergulhar por tanto tempo. Você me subestima. Ao contrário. Afinal, eu pedi a sua ajuda. Vou lançar uma magia. Vai desacelerar seu coração um pouco. Você poderá ficar submerso mais tempo. Pronto. Tome cuidado lá. Olha só que show! Com essa magia nós poderemos então mergulhar por tempo indeterminado, é isso mesmo? Como está seu banho? Água quente o suficiente para você? Entre e veja você mesmo. Água do mar destrói completamente minha pele. Só encontro o naufrágio. Ó, Geraldão, aprendendo a responder a Yennefer aqui. Vamos lá então, galera. Nós teremos que mergulhar segundo a magia aplicada pela Yennefer. Nós teremos tempo indeterminado. Agora nós temos que procurar no fundo dessa baia, usando nossos sentidos de bruxo, alguma pista desse possível naufrágio para assim coletarmos informações sobre o possível paradeiro desse mago e o seu Jin. Como vai indo? Jen, você sabe que eu odeio quando lê minha mente. Estritamente falando, não estou lendo sua mente, mas usando telepatia. Além disso, você não tem nada para esconder, certo? Não admitiria se tivesse. Não é o ponto. Vê algo interessante? Destroços de um navio e uma caverna. Vou olhar dentro. Eita, que essa Yennefer tem um poder que é um sonho de muitas mulheres, não é mesmo? Dominar o macho desse jeito a ponto de ler a mente dele para que ele não faça nada fora da linha. Coisa e tal. Vamos lá, já achei aqui algumas pistas e uma coisinha para pilhar, já que nós temos tempo indeterminado embaixo dessa água, por que não pilhar tudo que nós encontrarmos? Galera, é evidente que aqui eu terei um certo probleminha para falar para vocês a respeito da história, coisa e tal, justamente pelo fato de que constantemente o Geralt estará conversando com a Yennefer, e isso vai acabar boicotando, né, a minha explicação pela metade. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção na conversa deles, porque boa parte de tudo que eles conversarem de alguma forma vai remeter ao conto, assim como foi o mencionado agora sobre o fato do primeiro desejo do Geralt, que ele acabou citando uma frase na qual ele tinha ouvido falar, né, que na verdade era de outra língua, coisa e tal, e na verdade foi concebida como um desejo, que foi aquele vai se foder e vai pra longe lá, coisa e tal.
porque estava em outra língua, e o Geraldão falou essa frase, o Jin se assustou e foi embora, atendeu o primeiro dos desejos dele, e o Geraldão não sabia o significado dessa frase. Então prestem muito bem atenção no que eles falarem, porque volta e meia eles vão acabar contando parte desse conto, e eu só vou apenas complementar, beleza? Mastros quebrados, pranchas destruídas e um enxame de afogadores. Provavelmente atraídos pelos cadáveres da tripulação afogada. Aí fizeram um ninho aqui. Também tem uma figura de proa, do clã Drummond. Não é o navio certo. Volte para cá. Certo, eu poderia muito bem aqui contar resumidamente como tudo aconteceu, mas eu não sei nem se eu resumindo esses casos todos daria tempo, sabe? Então vamos lá, eu vou tentar, tá? Mas potencialmente nós seremos boicotados pela conversa deles, coisa e tal. Galera, tudo começou basicamente quando o Gerald e o Dandelion estavam pescando o café da manhã deles. O Dandelion e o Gerald acabaram pescando algo muito pesado, algo muito estranho, e na verdade se revelou uma urna. E o Gerald sabia muito bem o que poderia sair daquela urna, e o Dandelion, super teimoso, fisgou e puxou aquilo na direção dele. Só que quando ela saiu do mar, acabou saindo um gênio, certo? Esse Jin de dentro dessa urna, coisa e tal. E o Geraldão pulou para salvar o Dandelion, afastando a urna, e ele acabou pegando a tampa dessa urna. Ele alertou o Dandelion sobre os riscos de mexer com aquilo, e o Dandelion, né, achando que sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele falou: jamais, Gerald, nós temos aqui uma oportunidade, vamos aproveitar, eu vou fazer com que esse Jin atenda os meus desejos. E o primeiro desejo do Dandelion foi nada mais, nada menos do que fazer com que um concorrente dele contraísse uma doença maligna. E o Jin simplesmente não atendeu o desejo do Dandelion, fazendo... Na verdade, assim, não atendeu o desejo do Dandelion e pulou no pescoço dele. Olha só, eu entrei no mapa porque o jogo tá meio que dizendo que eu tô me afastando da missão. O Jin pulou no pescoço do Dandelion e começou a estrangulá-lo. E aí o Geraldão foi tentar lutar com o Jin sem efeito algum. Não conseguia todo tipo de poder que ele soltava, ataque, nada conseguia surtir efeito contra esse Jin. Ele simplesmente foi e recitou essa frase em outra língua na qual ele não sabia o significado, e isso fez com que o Jin se afastasse dele. Ele não entendeu muito bem o porquê que o Jin se afastou. Ele achou que de fato o Jin havia se afastado por causa do que ele tinha recitado, dessa frase. Mas não foi exatamente isso. Na verdade, o Geraldão tinha feito o seu primeiro pedido e ele não sabia disso. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês como que acontece, o porquê que o desejo do Gerald foi atendido e não do Dandelion. Vamos subir na embarcação e seguir em frente aqui. Pra onde agora? Para onde as pistas nos levarem. Seria bom se vocês aproveitassem a viagem pra conversar e nos entreter aqui, viu? Seria bem bacana. Digamos que nós encontremos o Jin. O que você vai fazer? Pedir uma casa bonita, depois um palácio e aí a coroa de uma rainha? Ainda estamos falando sobre o Jin ou mudamos para um peixe falante? Não faz muita diferença. Os dois realizam desejos. Qual vai ser o seu? Você vai descobrir na hora certa. Geraldão, você até parece que não sabe que ela almeja mais é poder, né? Porque na verdade eles só conseguem subjugar os Jins, galera. Pera aí que nós estamos chegando aqui no objetivo, vai rolar provavelmente mais um diálogo. Há algo aqui, outro destroço de naufrágio. Vamos ver se nosso Jin está aqui. É isso aí. De qualquer forma, para os magos poderem subjugar, ou seja, dominar esses tais Jins, eles precisam fazer com que os Jins percam suas forças. E eles só conseguem fazer isso caso os Jins realizem os 3 desejos. Ou seja, para o mago é uma mão na roda, né? Olha só uma sereia voando ali. Porque eles têm 3 desejos nas mãos, e assim que os desejos são realizados, eles consequentemente acabam absorvendo e adquirindo todo o poder desse Jin, coisa e tal, e assim ficam mais poderosos. Essa daqui seria a tal embarcação, Geraldão? Encontrei o naufrágio. Já está aqui há algum tempo. A madeira apodreceu. Olhe ao redor, mas tome cuidado. Procure por algo que possa indicar que é o navio do mago. Certo, enquanto nós vasculhamos essa imensidão de nada aqui, eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre como aconteceu a história. Mas antes disso, vamos... Trabalho lindo. O que você achou? Um chifre de guerra com símbolos do clã Heimae.
Tá vendo? Vai ser bem complicado dar qualquer tipo de explicação aqui, mas vamos lá. Vamos examinar uma das pistas aqui, porque assim eu fico livre para dar um mergulho, vasculhar, pilhar a área e contar um pouquinho mais para vocês de como que rolou. Encontrei algo. É um broquel de Skellige. Símbolos do clã de Emae. Clã de Donar. Donar era um bebê de fraldas quando esse broquel caiu aqui. O navio pertencia ao clã Dimon. Jen, eu duvido que algum desses barcos seja do mago. Esses são navios velhos há muito naufragados. Então volte. Devemos buscar em outro lugar. E assim eu irei, Yennefer. Só que vamos aproveitar o nosso fôlego infinito para assim vasculhar um pouco mais essa área, tanto porque essa área aqui, galera, normalmente nessas partes do mar, são onde a gente costuma encontrar os tais diagramas para as armas e itens secretos no geral, não normalmente as envolvendo escolas do bruxo, mas de qualquer jeito armamentos melhores do que os nossos, coisa e tal. Enfim, galera, só que, voltando na história, só que quando o Jin pegou o Dandelion e mesmo o Geralt recitando aquele desejo, na qual ele não sabia que era um desejo até o momento, e fazendo o Jin se afastar, o Jin já havia aplicado no Dandelion, estrangulado o Dandelion de forma quase que letal. O Dandelion estava para morrer, e assim o Geraldão foi procurar ajuda na cidade mais próxima. E assim ele chegou numa cidade onde haviam, enfim, 3 porteiros, coisa e tal. E nessa cidade era a cidade onde a Yennefer morava. E o único capaz de reverter um feitiço é uma feiticeira, quando não um próprio bruxo, certo? O Geraldão não teve o poder de reverter o feitiço, coisa e tal, então ele procurou essa feiticeira. Só que a feiticeira, ao sacar o porquê que o Dandelion estava enfeitiçado, ela quis saber um pouco mais, e ela acabou curando, salvando o Dandelion com segundas intenções, porque ela queria na verdade saber a localização desse Jin, o que tinha acontecido com ele, para assim poder tomar controle dele. E foi o primeiro encontro que ela teve com o Geraldão. Enfim, rola uma discussão bizonha, que eu já falo para vocês na nossa próxima parada. Eu sei, galera, que é um pouco complicado ficar parando a história assim, mas eu procuro mesclar um pouco do que eu falo com a mecânica, quer dizer, com a história do game, né, com a missão, coisa e tal, pra gente tentar manter a parada mais fluida. Você está ficando melhor nisso. Seria ainda mais rápido se me ajudasse lá embaixo. Prefiro definitivamente observar as coisas aqui de cima. Como quando estávamos procurando pelo dragão e uma avalanche nos tirou da trilha. Eu me segurando nos restos da ponte pela nossa vida. Você se segurando em minha cintura e admirando a vista. Lembra? O abismo embaixo de nós era de tirar o fôlego. Árvores farfalhando, um riacho seguindo lentamente. Eu me lembro. Embora eu admirasse muito mais o que tinha na minha frente. Sei. Esse papo aí seu de que você já admirava o Geralt, mas tudo bem que de fato ela admirava a galera pela beleza do Geralt, pelo físico. A Yennefer também era safadona, assim como o Geraldão, vão pensando. Essas rochas têm algo estranho. E há algo no fundo. Vou ver o que é. Bom, eu acredito que pelo cenário em si, seja aqui o tal local. E, enfim, embora ela aparenta, né, iludir o Geraldão. Nossa, já tô vendo alguns inimigos ali embaixo e uma possível embarcação. Olha só, parece que tá cheio aqui. Vamos mergulhar. Sereias! Uou! Vamos acabar com tudo, Geraldão. Ai, enquanto eu vou acabando aqui. Ai, droga. Bom, pelo menos com a besta, né, eu mato apenas um hit, coisa e tal. Galera, só pra vocês terem noção, e é aí o momento onde começa a minha revolta contra a Yennefer, certo? A partir do momento em que ela pegou o Dandelion pra curar, e ela descobriu que os efeitos surtindo sobre o Dandelion vinha de um Jin, ela simplesmente queria o Jin de qualquer forma, certo? E ela meio que pressionou o Geralt. Você me fala onde é que tá o Jin? Algo é muito pouco. Uma cratera imensa, como se um meteorito tivesse caído aqui. Eu quero ver. Vai mergulhar, afinal? Não, vou lançar outro feitiço para ver através de seus olhos. Agora relaxe. Aisu Foltia, Beiden Ein, Airte Elevate. Isto não é uma cratera de meteorito. O que é, então? É o efeito de teletransporte. Uma força poderosa cortou um fragmento do leito do mar, rochas e tudo mais dentro do alcance da área. Sempre disse que portais eram perigosos. Acredito que estamos no caminho certo. Procure por qualquer coisa que possa conter um Jin. Certo.
Mas saia de meus olhos. Muito apertado para nós dois aqui. Certo, então lá vamos nós aqui continuar averiguando sobre os Djinns. Isso daqui seria o poder de um teletransporte e teria o envolvimento de um Djinn. De qualquer jeito, galera, vamos continuar aqui. Eu vou tentar sempre retomar o assunto a cada diálogo que eles encerrarem. De qualquer jeito, assim que a Yennefer descobriu que aquilo era efeito de um Djinn, ela acaba falando pro Geralt: você me fala onde tá esse Djinn, que aí eu salvo seu colega. Caso contrário, não vai dar muito certo. E já chegamos aqui no ponto e tal. E o Geraldão, né, tipo, fica puto com aquilo. Ele não queria mais saber do Jin. Ele simplesmente havia espantado o Jin, não sabia pra onde o Jin foi. Ele só queria que o Dandelion ficasse vivo. E ele acaba não falando nada pra ela. E nós já temos aqui mais uma pista. Seria um corpo? Corte transversal através da pelvis. Precisão cirúrgica. Nenhuma arma convencional pode fazer isso. Certo. E, enfim... O Geraldão não queria, ele só queria que fosse salvo. E a Yennefer de qualquer jeito queria saber da localização do Jin. O que ela faz então? Ela acaba manipulando 2 dos guardas que estavam que ajudaram o Geralt para que torturassem o Geralt na base da porrada. E assim ele acabasse falando onde estava esse Jin. E o Geraldão não sabia, com toda sinceridade, assim, ele não sabia mesmo onde é que estava esse Jin. Só que enquanto ele estava lá tomando altas porradas, coisa e tal, sendo torturado, ele simplesmente recita, ele murmura, né, com tanto de golpe que ele tomou, que tipo, que você queime no inferno, sabe? Ele fala pra um dos guardas. E de repente, do nada, esse cara começa a queimar, pegar fogo. E aí todo mundo achou estranho. Nossa, que poder que esse bruxo tem, como é que ele fez isso? E até a Yennefer percebeu isso, e ela sabia que um bruxo não tinha tais poderes, tais capacidades de fazer aquilo. Então ela começa a desconfiar de que o Geralt está realizando um dos desejos com o Jin. E não é à toa, nesse mesmo instante o Jin acaba detectando, né, a posição do seu amo, coisa e tal. Ele tinha fugido, mas aí ele volta até onde está o Geralt, e quando ele volta ele entra pela janela loucamente e ataca o Dandelion. Quando ele ataca o Dandelion, a Yennefer solta umas amarras que prende o Jin, e ele acaba ficando tipo à mercê dela. Só que ela achou que já haviam sido realizados todos os desejos, que eles estariam livres e que ela poderia domá-lo. Ela não sabia que ainda faltava um desejo. Tanto porque ela não tinha certeza do porquê que ele tinha realizado um desejo, que aquilo possivelmente tinha sido um desejo do Geralt, ou se o verdadeiro amo seria o próprio Dandelion. Com isso, ela acaba prendendo ele e trava uma luta absurda contra ele. E quando ela trava essa luta absurda, ela chega quase a morrer contra ele. Eles usam um teleporte, vão pra um outro lugar. E quando isso acontece, basicamente, o Geralt vai salvar ela. Porque o Jin, como ele tá enlouquecido, furioso demais, ele simplesmente... Talheres de prata incrustados com pérolas. O navio é de alguém absurdamente rico. Amos não era pobre. Este pode muito bem ser o navio dele. Provavelmente é aqui, então vamos continuar nadando para que eu vá contando para vocês, senão vai começar outro diálogo aqui. Enfim, o Jin começa a simplesmente destruir a cidade inteira, a acabar com absolutamente tudo. O Geraldão salva quem ele consegue, só que ele sabia que o Jin também mataria a Yennefer. E ele começa a querer ajudá-la de qualquer jeito. Só que o Geraldão, bizarramente, fica ultra encantado com a determinação da Yennefer. E nos momentos nas quais eles se encontraram, o Geraldão ficou um tanto curioso sobre aquela feiticeira, sabe? Sobre a beleza dela, ele ficou ultra encantado com aquilo. E aí, ele meio que, tipo, quer saber de qualquer jeito o porquê que a Yennefer é tão determinada daquele jeito, da onde ela é, ele tinha a impressão de conhecer ela de outras vidas, coisa e tal. No The Witcher tem muito isso, sabe? De predestinação, outras vidas e etc. Ele fica encantado com ela, e assim ele acaba travando uma batalha na qual o Jin acaba pegando a Yennefer, e quando ele tá prestes a matar a Yennefer, o Geraldão se dá conta que na verdade o Jin tá atendendo seus desejos, porque ele tá portando a tampa da urna na qual o Jin saiu. Vocês lembram lá quando eu comecei a contar sobre a história, que o Geraldão pegou essa tampa dessa urna ao tentar salvar o Dandelion? Ou seja, o portador daquela tampa seria o portador, teria o poder de realizar os desejos do Jin. E com isso, o Geraldão fica ultra intrigado com a feiticeira, sabe? Do nada ele fica ultra apaixonado, querendo saber como que ela era, coisa e tal. Só que em meio às magias lançadas pelo Jin, a Yennefer vai mostrando a sua forma real, sabe? Vai meio que simulando como se ela fosse uma moça velha, feia, corcunda, toda bizarra.
E que na verdade o Geraldão entendeu que ela fazia tudo aquilo, a busca do poder, a forma como que ela manipulava os outros, coisa e tal, era porque ela tentava de algum jeito achar o lugar dela no mundo, sabe? Ela fazia aqueles atos ruins simplesmente pra tentar conquistar o seu lugar no mundo, por meio... Toda hora tá entrando no mapa aqui porque meio que o objetivo tá na minha frente, o jogo tá falando, examina logo e tal. Enfim, então o Geraldão ficou encantado com essa coisa da Yennefer, sabe? De querer isso porque ele se identificou. O Geraldão também procura o seu lugar ao mundo, sabe? Ele tenta viver em paz entre os humanos, ele tenta compreender tudo. No entanto, tanto ele quanto os feiticeiros e tudo mais são tidos como aberração. E por ele se apaixonar por ela dessa forma, toscamente, repentinamente... ele acaba utilizando o seu último desejo, pedindo pro tal Jin para que eles ficassem, né, para sempre juntos. Pois é, galera, o último desejo, a predestinação do Geralt foi baseada nisso. Nem eu engoli muito bem, sabe? Eu achei que o Geraldão é meio que um adolescente de 100 anos a fazer isso, sabe? Impulsivo, coisa e tal. Mas foi exatamente por isso, foi isso que fez com que eles ficassem predestinados um ao outro. Então vamos lá, vamos investigar aqui e seguir em frente. Agora você tá pilhando sem comentar nada, né, Geraldão? Só porque eu não tenho mais nada pra falar? Cadê? Onde é que eu uso aqui? Tá, já achamos aqui mais uma pista. Sem aqui, mas tem algo que você vai gostar. O quê? A metade de um selo. Isso vai servir. Volte para cá. É exatamente esse selo aqui que o portador consegue ter o poder de realizar os desejos do Jin. Provavelmente, catando aqui esse selo, né, ela vai precisar da outra metade. Conquistando a outra metade, ela tem o poder sobre o Geralt e tudo mais. Galera, sério, tendo em vista como o Geralt se prendeu a Yennefer, eu dei uma resumida aqui pra vocês, mas eu achei um conceito um tanto fraco, sabe? Ele se prender pela eternidade só porque ele se encantou numa última noite pelo fato de, digamos, se identificar com a situação dela, sabe? Tipo, foi um agravante, ele conheceu ela há menos de alguns dias. E do nada ele se predestinou a ela por uma vida inteira. Isso porque o elfo que estava entre esses guardas havia falado pro Geralt que talvez ele estivesse sobre o domínio das magias da Yennefer, ou seja... Na verdade não é tão explícito, mas o Geraldão poderia muito bem ter feito esse desejo para salvar a Yennefer, porque ele estava sobre a manipulação da Yennefer. Encontrei apenas metade. Pode fazer alguma coisa com isso? Posso usar para localizar a outra metade até uma dezena de metros. E uma vez encontrado isso, encontraremos o Jim. Exatamente. Pronto. Vou nos levar para lá quando chegar no 3. Não. Outro portal não. Pare de reclamar. 1, 2... 3! Você disse que ia contar até 3. Eu contei. Olhe, devemos procurar pela área. Jen, não tão rápido. Tem que me contar sobre isso primeiro. Por que quer este Jim? Mas você já sabe. O poder de um Jin não tem preço para um mago. Exatamente como eu acabei de explicar pra vocês. Me diga ou vou embora, ou por que quer este poder? Isso eu sei, mas também quero saber como planeja usá-lo. Não teria tanto trabalho por isso se não fosse algo importante. Você está certo. É importante. Importante demais. Quanto tempo faz que isso vem acontecendo, Geralt? Essa coisa entre nós? 15, 20 anos? Sempre nos separamos e voltamos um para o outro. Algo nos atrai um ao outro, é verdade. Mas nunca pude estar certa se é um sentimento real ou magia de um Jin. Então é isso. É tudo sobre meu último desejo. Você pediu para o Jin nos ligar para sempre. Eu quero pedir para este remover o desejo. Olha só, Geraldão, eu acho que no final das contas vai ser muito melhor. Eu entendo. Quer saber o que vai acontecer se não estivermos mais ligados por mágica? Eu quero saber se, sem a magia do Jin, se nós teremos magia restante entre nós. Seria um tanto curioso saber disso. Está bem, vamos fazer isso, ou... E se eu não quiser? Não, Geraldão, só faz. Me perguntei isso muitas vezes. Vê, estamos a um passo de aprender a verdade. Venha, vamos procurar pelo navio.
Vamos nessa então. Eu acho que será muito melhor, Geraldão. Parece que ambos eram um tanto excêntrico. Pedir para o Jin levar metade de seu navio para o topo de uma montanha? Não necessariamente. Djinns são inerentemente maliciosos. Este pode ter realizado o desejo de maneira perversa ao atendê-lo. Neste caso, eu apreciaria se você não desejasse que eu desaparecesse de sua vida. Ainda não decidi como vou pedir. Filha da mãe, olha que é bem possível, hein, Geraldão? Porque, galera, vocês estão vendo, né? Só o que ela deseja. Tudo bem, ela pode dizer essa desculpa de que, na verdade, ela só quer tentar livrar os dois, né? E ver se o que existe entre eles é de fato de verdade ou se é pura magia. Mas é que, na verdade, a Yennefer nunca compreendeu muito bem o porquê que o Geralt fez isso, sabe? O Geraldão fez aquilo por querer conhecê-la, por achar que ela era igual a ele e que os dois poderiam viver juntos, bem, sempre. Mas a Yennefer nunca aceitou muito bem isso, sabe? De ser predestinada, ligada ao Geralt pela eternidade. E por isso ela, sabe, sempre foge, ela sempre some. Eles sempre acabam se reencontrando, mas ela sempre dá um perdido no Geralt. Por isso que eu não, sério, eu não engulo muito bem esse lance. Eu tenho uma dó lascada. Devíamos explorar o navio. Do Geraldão. Certo, Yennefer, então vamos lá, vamos investigar esse Geraldão que foi... Esse Geraldão, né? Esse barco que foi lançado no topo de uma montanha porque o Jin atende os desejos de forma maliciosa. Eu não preciso nem explicar pra vocês uma metáfora mais simples disso, né? Porque vocês viram, se a Yennefer por acaso se expressar de forma errada pra esse Jin, por exemplo, que por favor o Geralt suma da minha vida... O que será que significa? Não tenho ideia, Geraldão. O Jin simplesmente pode fazer com que o Geraldão suma, sabe? Suma de tudo. Então ele tem que tomar muito cuidado com esse desejo. Vamos lá, vamos pilhar aqui e ver que chão que vai dar. Eu sinceramente gostaria bastante se de repente ele conseguisse, de fato, se livrar da Yennefer aqui. Mistério dos mistérios. Agnes de Glanville. Porque, como vocês viram na missão com a Triss Merigold, eu já meio que fechei aqui o final do game como se eu fosse ficar, de uma vez por todas, com a própria Triss. Impérios Elementais, por Jean Baptista. Que valoriza o Geraldão. O mago devia dormir aqui. Que valoriza o Geraldão, coisa e tal. Eu já estou vendo aqui algumas pistas pra pilhar, só que eu tô aproveitando pra catar tudo. E toda vez que eu pilho um livro, o Geraldão acaba recitando o nome dele, né? E olha só, eu já tô catando vários itens bem interessantes aqui. De qualquer jeito, vamos aos objetivos aqui. Acabei até ganhando um troféu. Nada aqui. E aqui? Não tem nada interessante aqui. Bom, se o mago dormir aqui, alguma informação boa você tem que tirar disso. Olha as botas dele aqui. Belos sapatos. Parece que o impacto com a montanha foi tão poderoso que arrancou o dono deles direto. O que será que significa? Não sei. Mas, rapaz, qual seria o sentido de o impacto com a montanha fazer a bota sair do pé do cara? Sangue. Alguém foi arrastado ao longo do convés ou deixou essa marca quando o navio repentinamente virou para um lado. Certo, então vamos interagir com isso daqui. Jen, acho que você devia ver isso. O que você achou? É Amos. É exatamente igual à gravura no livro, exceto que a cabeça estava intacta nele. Você acha que o Jin fez isso com ele? Não, ele não atacaria seu mestre. Isso parece um acidente infeliz. Quando a tempestade caiu, Amos deve ter desejado algo como nos leve para longe, qualquer lugar, até mesmo para uma montanha. E o Jin realizou o desejo literalmente. Eles tiveram um pouso difícil. Amos foi arremessado contra a parede. A estante cuidou do resto. Sempre soube que estudar demais podia te matar. Se ele morreu enquanto era teletransportado, o selo ainda pode estar nele. Contemple. Bravo! Venha para o convés, tive uma ideia. Vamos até o convés então, seguir a Yennefer e ver o que vai rolar lá em cima. Galera, mas que cenário maluco esse daqui, hein?
Essa montanha é tão alta que a gente mal consegue ver o chão lá embaixo. Uou! Vamos lá, vamos até o Converse. Se afaste um pouco. O que vai fazer? Invocar e dominar o Jin. Ele não vai ficar feliz. Se prepare e fique pronto. Gayam Jin, Rikashtoyam Gaya. Kasta Ekdis Glen, Givered Mikaso. Imagino que você tem um plano. Você deve enfraquecê-lo enquanto eu o prendo na esfera. Quer trocar de lugar? Bora, vamos. Vamos lá. Ai, tá nascendo pra ver. Ai, droga. Pera. Vamos aqui, galera, entrar no bestiário. Não vamos dar uma de inocentes. E vamos ver o tipo de ataque que serve. Bomba de Demetrio ou óleo elemental. Óleo eu não consigo mais aplicar, porém a bomba, se eu tiver, talvez eu consiga fazê-la aqui e já equipar. Ai, droga, não tenho a quantidade de itens suficiente. Ou tenho. Essa ação não é permitida durante o combate. Nossa, que inferno. Droga, daria sim pra eu fazer. Já era, vou ter que me livrar. Vou ter que me virar com o que eu tenho na mão aqui. Vou utilizar simplesmente tudo que eu tenho nele e vamos ver o que surte de efeito. Droga. Ai, Geraldão. Caçamun, não. Droga. Ai. Geraldão, você consegue passar faca nele? Acredito que não, né? Dá sim. Show. Uou. Que é isso? Tá maluco? Um stun nele não resolve. Então vamos tentar um ard aqui pra tentar atordoá-lo. Droga, carrega um pouquinho mais rápido. Eu esqueço que depois que eu mudei para a armadura do gato, os meus ataques, a minha magia carrega muito mais lentamente. Droga, mesmo defendendo ele me dá um stun. Ai, droga, eu vou tentar usar aqui a trovoada, galera, pra ganhar um pouquinho mais de dano. Geraldão, vai encher na vida enquanto isso, Geraldão. Não perde tempo. O Geraldão simplesmente não quer encher a vida, galera. Ué, que estranho isso. Deixa eu tentar descer aqui. Bom, provavelmente ele não quer encher a vida porque... Enfim, né? Eu tenho que apanhar bastante até que a Yennefer faça alguma coisa contra o Jin aqui, né? Vamos utilizar o Quen aqui. Agora a vida começou a regenerar. Será que foi algum efeito negativo que ele me deu? Não, não foi, porque senão estaria mostrando ali em cima. Vamos lá, Geraldão. Ai, só vai pra cima. Só mais um pouco! Posso sentir sua força esvaindo! E a minha também. Se você demorar muito. Olha só, é um hit, um stun. Yennefer, eu só tenho mais uma trovoada, mais rápido aí. E foi, conseguimos, sem a ajuda dela. Te peguei. Seu mestre morreu antes de fazer um último desejo. Não posso te capturar. Podemos lutar assim por toda a eternidade. Ou posso te libertar, se você fizer uma coisa para mim. Vê o feitiço que nos prende? Apenas um Jin pode remover o feitiço de outro Jin. Remova este e você estará livre. A tempestade passou. Sim. Tudo acabou. Talvez devêssemos sentar? Você parece atordoada.
Não estou, mas podemos sentar. Agora sim vai ser interessante. Melhor agora ou vencemos o Jin? Não, melhor agora, Yennefer. Se sente melhor? Eu te falei, estou bem. Não precisa bancar o durão pra mim. Essa luta foi difícil. Talvez não tão difícil quanto da última vez que subjugamos um Jin. Ainda assim. Sem comparação, eu acho. Metade de Hindi sofreu daquela vez. Agora estou apenas um pouco cansada. Obrigada por vir, Geralt. Teria sido muito mais difícil se eu estivesse sozinha. Eu não poderia ter recusado, ou se eu soubesse do que se tratava, teria recusado? Não, Geraldão, você não recusaria, porque eu não deixaria. Bem, eu nunca poderia dizer não pra você. Talvez. Talvez isso mude agora. Sente algo? Alguma coisa diferente? Eu esperava... Não sei o que esperava, na verdade. Um pouco de vertigem, talvez. Eu pensei que você seria um estranho para mim, que olharia para você e não sentiria nada. Mas não é nada assim. Nada mudou. Ou seja, continuam apaixonados. Eu ainda te amo também, ou desculpe, mas não quero mais ficar com você. Ai, galera, de qualquer jeito, nosso final já tá fechado com a Triss. Mas eu acho que falar assim com ela, não sei. No final das contas, eu ainda acho que o Geraldão vai acabar gostando dela de um jeito ou de outro. Não sei, tô confuso e eu acho que eu gostaria de ouvir o que ele diria com essa opção aqui. Eu ainda te amo também. O Jin pode ter nos enganado. Por quê? Porque eu não sinto nenhuma mudança também. Eu te amo, Jen. E eu amo você. Será que eu liberei mais uma ceninha? Nananana. Ai, o que foi isso? Não pode ser tudo doçura e luz. Estranho. Fizemos isso tantas vezes, mas senti como se fosse o nosso primeiro beijo. E foi, de certa forma. Além do mais, uma vez dito eu te amo, um beijo tem que ter outro sabor. O que eu tô fazendo aqui? Enfim, não vamos terminar em apenas um beijo. Nenê, quem sabe, hein, galera? Vai rolar mais uma ceninha aqui, será? Talvez devemos testar outras coisas. A cabine de ambos pareceu aconchegante. Não tão rápido, Geralt. Teremos tempo de sobra para visitar cabines aconchegantes depois. Mas eu duvido que o mundo vai acabar se sentarmos aqui por um tempo. Droga. Falhou. Nossa, é lindo. Acho que os espíritos de Skellig nos favorecem. E abriu-se um portal e eles saíram fora. Na próxima vez vamos de cavalo. Um cavalo nunca desceria aquela montanha. E agora? Bem, eu devo aparecer em Vizima. Vamos conversar antes de você partir, ou se você tem... Não, vamos trocar uma ideia, Yennefer. Jen, o que aconteceu lá? Foi muito bom. Não vamos destruir isso entrando em detalhes. Estou indo ver o barão, coletar uma dele. Então iremos para Kaer Morhen. Juntarei-me a você assim que puder. Te vejo lá, Jen. Tome cuidado. Ok, então. Bebê feio, nosso próximo objetivo é voltar até as mediações do Barão e assim encontrar aquele Uma para sabermos do paradeiro da Triss, da Ciri e tudo mais. Eu devo a vocês algumas explicações a respeito dessas escolhas que eu acabei fazendo ao final aqui, né? Já que eu não quero que o Geraldão fique junto com a Yennefer. Por que eu citei isso?
Basicamente porque eu fiquei muito curioso sobre como as coisas vão acontecer, e também porque eu sei, galera, que haverão aqui algumas situações no The Witcher na qual, com as escolhas certas, por mais que eu escolha ficar com X mulher aqui, ou com a Triss ou com a Yennefer, coisa e tal, com as escolhas certas eu poderei passar por todas as cenas de putaria. Então, convenhamos, toda vez que, vocês sabem, ó, desde sempre eu tô falando, eu quero que o Geraldão termine com a Triss, não com a Yennefer, certo? Mas toda vez que rolar um papo assim mais amigável, mais romântico com a Yennefer, eu vou fazer um bruxo cachorrão, certo? Tudo bem que, convenhamos, se fosse... eu acho que isso não seria de muito caráter, sabe? Eu posso estar zoando o Geraldão aqui, mas vamos relevar só isso no game, só para que a gente consiga focar no entretenimento, se é que vocês entendem, já que o meu objetivo aqui é mostrar a experiência completa do gameplay do The Witcher. Por que não mostrar todas as cenas de amor do Geraldão, seja com quem for, certo? Então só compreendam isso, tá? Eu quero ficar com a Triss porque ela me parece ser melhor pro Geraldão do que a Yennefer foi. Só que eu posso até entender aqui as opções, o desfecho dessa missão, o fato deles continuarem se amando, coisa e tal, porque depois desse desejo eles viveram juntos, galera. A Yennefer, ela é tida como mãe da Ciri porque ela ensinou pra ela também como que se usa a própria magia. E a Triss viveu em Kaer Morhen por um tempo, só que ela é considerada pela Ciri como uma irmã. Então assim, depois de viver tanto tempo junto, eu acredito que de alguma forma tenha nascido ali alguma coisa entre os dois, certo? Só que eu vou explicar pra vocês e darei mais provas de que a Triss, ela é muito mais... vale muito mais a pena pro Geraldão, sabe? Ela sempre foi mais atenciosa com o Geraldão. E eu não sei, apesar de aqui no jogo a Yennefer parecer uma pessoa melhor do que ela é no livro, convenhamos, talvez eu esteja enfeitiçado pela Yennefer do livro e não quero ela com o Geralt de jeito nenhum. Será que se eu examinar isso aqui, o que acontece? O megascópio dela. Acho que ela nunca vai a nenhum lugar sem ele. Como Philippa Eilhart disse, megascópios e escovas de dentes são possessões muito pessoais. O megascópio dela. Certo, Acho que ela ok. nunca vai a nenhum lugar sem Os ele. megascópios Como dessa Philippa Eilhart aí. Megascópios e escovas de Enfim, dentes galera, são vamos lá possessões então. muito pessoais. Nós iremos aqui pra frente, eu quero a opinião de vocês com tudo o que aconteceu. Eu sei que vários inscritos leram o livro, e engraçado é que boa parte dos que leram os livros até concordam com a minha escolha aqui, e já outros não. Outros já mesmo assim acabam ficando com a Yennefer, coisa e tal. Existe uma discussão no Reddit e enfim, nas comunidades do The Witcher a respeito de, tipo, times divididos sobre o time da Yennefer e o time da Triss, onde rolam umas discussões um tanto interessantes. Pelo que eu presenciei, a minha escolha será essa, beleza? E vocês, o que vocês acharam disso daqui? Acabamos quebrando o feitiço e talvez não existia feitiço algum, os dois continuam apaixonados. Eu acho que alguém vai acabar, enfim, tendo um coração partido lá na frente. E se for a Yennefer, convenhamos, ela vai sentir na pele um pouquinho do que o Geraldão passou todo esse tempo. Toda vez que o Geraldão queria manter com ela alguma relação mais estável, em algum lugar fixo, e ela simplesmente corria atrás de poder, riqueza e enfim, coisas do tipo, sabe? Abandonava o Geraldão. Porque, afinal de contas, o Geraldão estava predestinado a ela e não ao contrário, sabe? Enfim, de qualquer jeito, galera, eu vou ficando por aqui. Os próximos vídeos do The Witcher eu vou dar uma rushada maior nas missões. Não vai ser tão vagarosa como foi essa missão aqui, porque nem sempre eu tenho que dar essas explicações pra vocês, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima. Até mais. Fui! Em vídeos anteriores, elas pegam alguns acontecimentos que aconteceram no conto e elas mostram eventos similares, para que os jogadores consigam assim se situar e entender melhor o que aconteceu naquele conto e parte da história do The Witcher, coisa e tal. Então vamos lá, atrás desse Jin. Mostre o caminho. Apenas uma vez você poderia tentar tomar a iniciativa. E você permitiria isso? Dependeria da situação. Pra variar, dominadora que só ela. Galera, sabe uma curiosidade que eu tenho? Enquanto eu lia os livros do The Witcher, deixa eu ver se nós temos... Aqui o Jin... Ah, tá, bom, enfim, tudo bem. Ele é essa fumaça aqui com esse rosto, coisa e tal. Porque assim, enquanto eu lia os livros do The Witcher,
por várias horas mencionava o fato dos longos braços do Jin atacar junto com a sua enorme bocarra, coisa e tal. Então, enquanto eu lia, vinha à minha mente muito a imagem daquele Pokémon. Se eu puder subjugar um Jin, ganharei poderes incríveis. Isso pode ser útil para nós algum dia. Certo, que bom que ela já esclareceu esse ponto. Os feiticeiros normalmente são malucos em poder domar um Jin, justamente porque se eles dominarem esses gênios, eles conseguem pegar o poder desses gênios pra ele. E no caso da Yennefer, né, ela quer se tornar mais poderosa ainda, por isso que ela quer tanto esse tal Jin. De qualquer jeito, sabe de fato se este mago tinha um Jin? Tem certeza que o mago tinha mesmo um Jin? O livro dele sugere que sim. Ele descreve o controle sobre um usando energia de seu poder. Sabe onde procurar? Pelo mago e pelo Jin? Os moradores locais dizem que viram o navio dele pela última vez na costa da ilha Rindar. Então uma tempestade do século surgiu. Duvido que vamos encontrar ele então. O mago provavelmente virou comida de peixe e o Jin escapou. Não necessariamente. Mas mesmo se for assim, não vou desistir sem ver. Galera, estamos de volta com The Witcher 3 e logo de cara vamos atender o pedido da Yennefer e encontrá-la nessa tal Vila de Larvik, onde ela diz querer tratar sobre assuntos pessoais. Pelo nome dessa missão, galera, eu acredito que ela vai querer tocar no assunto sobre como o Geralt se predestinou a ela, porque o nome dessa missão é O Último Desejo, e O Último Desejo é exatamente o nome do primeiro livro da saga The Witcher, na qual ao final aborda esse assunto sobre como o Geralt ficou ligado a ela pra sempre, depois de um envolvimento com um gênio lá, que quase mata os dois, coisa e tal. Enfim, vamos trocar uma ideia com ela, eu vou ver aqui pé do assunto, ela vai tocar sobre isso, e aí se faltar alguma informação eu complemento, beleza? Ela tá aqui dentro dessa taverna, vamos nessa. Vai embora daqui, arma vadia suja! É melhor retirar isso. Você dessacrou o solo sagrado. Os deuses nunca te perdoarão por isso. Você não é bem-vinda aqui, bruxa! E aí, Yennefer, se dando bem com essa galera aqui? Sempre soube como ganhar amigos. Fui provocada. Vi acontecer. Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amos Varipsis, um especialista em jeans. Ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do Imperador. Varipsis partiu para Skellige um dia e nunca mais foi visto novamente. Perguntei aos moradores locais sobre ele, alguns aqui ainda lembram dele. Então nós vamos atrás de um especialista em jeans. Galera, jeans não são calças, tá? Não são tecidos. No mundo do The Witcher, jeans são como são chamados os tais gênios, nas quais eu vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês. O que aconteceu com ele ou por que tá tão interessado nele? Por que está interessada? Jeans às vezes são perigosos e são sempre malignos. Eu me lembro. Mas as vantagens são maiores que os riscos de evidência. Você vai me ajudar? Não tenho ouro para dar como recompensa, mas seria eternamente grata. Para com isso, né? Se eu já vim até aqui, vamos nessa. Quando você fala assim, tudo bem. Eu ajudo. Obrigada. Um barco nos espera no porto. Venha. Então vamos, Yennefer. Só você ir na frente, que eu estou indo logo em seguida. Vamos até essa embarcação. Vejo que já conseguiu preparar tudo. Consegui. Como você poderia saber que eu concordaria? Eu não sabia. Decidi arriscar. Por que não, né, Geraldão? Vivenciar um pouquinho mais e recordar como foram os eventos nas quais você se predestinou a ela. Galera, esse tipo de missão aqui serve exatamente para isso, tá? Elas basicamente, como eu já falei para vocês,